E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre possível pacotão de reforços que o Vasco deve anunciar nos próximos dias, no mais tardar aí nas próximas semanas. O Vasco deve começar a anunciar, de fato, as contratações que o torcedor vem tanto esperando. Tá tendo muita especulação, tem muita especulação que é verdadeira, mas também tem muita especulação que não é verdadeira. Lembrando que todos os jogadores que o Vasco for contratar, ou pelo menos praticamente todos os jogadores que o Vasco for contratar para 2023 vão ainda passar pelo aval do novo treinador. O problema é que a gente ainda não sabe quem é o novo treinador. Muitos nomes são especulados, mas de concreto, de fato, assim, o Vasco realmente estar em negociação avançada com algum treinador, até o momento não temos essa informação. E isso acaba ali preocupando o torcedor, mas, porém, mais uma vez eu venho aqui para te pedir calma. Tô te garantindo que o Vasco vai fazer contratações, o Vasco vai trazer jogadores bons, o Vasco vai trazer jogadores medianos também para compor o elenco. Lembrando que o Vasco está recomeçando um elenco praticamente do zero, então, né, as coisas levam tempo aí para uma reconstrução completa. Vasco vai acertar em contratações e vai errar em contratações. Isso acontece em todos os clubes do futebol mundial. Não existe time que só acerta em contratação. Isso não existe. Então deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo em todos os grupos de Vasco do WhatsApp. A Copa do Mundo já começou e se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Copa, resultados em tempo real, escalações das seleções em tempo real, desfalques, tudo mesmo, e quer ficar por dentro ainda mais sobre as coisas que vem acontecendo na seleção brasileira, seleção que vai jogar quinta-feira, fazer sua estreia na Copa do Mundo, você tem que baixar o aplicativo da OneFootball no primeiro link do comentário fixado. Baixe o aplicativo da OneFootball, que só lá você vai ficar por dentro de tudo, beleza? Bom, galera, vamos falar então sobre reforços no Vasco. Quais devem ser os primeiros jogadores a serem anunciados? Lembrando que tem dois jogadores que já estão praticamente certos, faltam apenas fazer exames médicos, que todo jogador tem que fazer exame médico, tem que estar bem fisicamente para assinar com o clube, e falta a assinatura do contrato de fato. Mas em relação a valores, proposta, tá praticamente tudo acertado. O primeiro nome, obviamente, é do Júnior Urso, volante de 33 anos de idade, jogador experiente que chega para compor o elenco do Vasco da Gama, com possibilidade de ser titular ou não. Um reforço que eu acho interessante, acho bom jogador o Júnior Urso. Não é nenhum craque, mas é um bom jogador. Esse é o jogador que está mais acertado com o Vasco, que em breve devemos ter ali a contratação dele sendo anunciada. Mas o Vasco deve fazer o anúncio em forma de um pacotão de reforços, anúncios em sequência. Outro jogador que estaria nesse pacotão de reforços do Vasco é o atacante Pedro Raul. Inclusive, acabou de sair uma notícia dele enquanto eu estou gravando o vídeo. Pedro Raul quer jogar no Vasco. O empresário dele já confirmou. Pedro Raul tem vontade de jogar no Gigante da Colina, gosta da ideia de voltar a morar no Rio de Janeiro, ficou bem atraído pela proposta salarial que o Vasco fez a ele, e falta apenas ali detalhes do Vasco com o Caxias Reysol, que é o time que detém os direitos econômicos do atleta. A intenção do Vasco é comprar Pedro Raul, é de realmente ele pagar o valor da multa rescisória do atleta, e isso deve acontecer no mais tardar até aí meados de dezembro. Pedro Raul muito provavelmente será jogador do Vasco, assim como o Júnior Urso. Eu coloco os dois ali em pé de 90% o Pedro Raul e 99% o Júnior Urso. Muito difícil deles não jogarem no Vasco. Muito foi comentado em relação ao Pedro Raul, de que o Grêmio também tem interesse na contratação do atleta, mas o próprio presidente do Grêmio hoje negou que tenha feito qualquer sondagem pelo Pedro Raul. Então, são informações inverídicas, são informações falsas. O empresário, sim, do Pedro Raul falou que ele tem proposta de 2 clubes, mas que a preferência dele é gigantesca pelo Vasco da Gama. Outro jogador que também pode estar acertado com o Vasco e próximo de ser anunciado é o meia Gustavo Oliveira, jogador revelado pelo Sport Recife, foi uma grande promessa do Sport, jogador que subiu, fez bons jogos no Campeonato Brasileiro, acabou sendo vendido e deve retornar ao futebol brasileiro. Seu destino deve ser o Vasco da Gama. Inclusive, vou fazer uma análise sobre o Gustavo Oliveira, como é o estilo de jogo desse atleta, para mostrar para vocês mais sobre ele. É um jogador jovem, é um jogador que joga bastante pela meia esquerda, mas também pode fazer a função de camisa 10.
10. Suas principais características são passe e jogadas em velocidade, buscando sempre a finalização pro gol. É um jogador promissor com passagens pela seleção brasileira de base. Pode ser sim que Gustavo Oliveira se torne reforço do Vasco e que esteja bem engatilhada a situação dele. O Wellington Rato é um jogador que, segundo o próprio empresário do atleta, o Vasco ainda não fez a proposta oficial, que ele tem proposta de outros clubes, mas que o Wellington Rato também tem o Vasco ali como um dos clubes que ele pode jogar. São 3 clubes que estariam na briga pelo Wellington Rato, e a gente sabe que o Vasco tem um peso ainda muito grande em relação a outros clubes do futebol brasileiro, e isso pode pesar para ele vir jogar no Gigante da Colina. Então o Wellington Rato é mais um desses jogadores que pode ser anunciado em um possível pacotão de reforços em breve pelo Vasco. O último nome que eu trago para vocês é do lateral direito Gilberto. É outro jogador que pode sim ser contratado pelo Vasco. O Vasco tem realmente interesse na contratação do Gilberto, mas é um jogador que o Vasco tem que disputar ali, por exemplo, a contratação com o Flamengo. Então, o Vasco, para contratar o Gilberto, acredito que vai ter que oferecer um salário melhor para o jogador e também vai ter que ali ter uma negociação melhor com o Benfica, talvez até pagar o valor da multa rescisória, o que é difícil a gente falar se vale ou não a pena, pois é um valor alto e o Gilberto já tem uma certa idade. Ele não é velho, mas tem 29 anos de idade. Para um lateral já não é mais nenhum garoto. Esses são os jogadores que possivelmente devem ser anunciados pelo Vasco. 2 ali já em patamar mais à frente, Pedro Raul e Júnior Urso. Vai fazer sua aposta esportiva hoje e amanhã, durante toda a Copa do Mundo. Você tem que apostar pelo site da Estrela Bet, que é a melhor casa de apostas esportivas que existe, a única que te garante odds muito boas e que também te garante que você vai receber o valor que você realmente ali ganhou na aposta. Então, Estrela Bet, primeiro link do comentário fixado, beleza? Mas esse foi o nosso vídeo. Se vocês curtiram, explode o botão do like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, que é muito importante para você não perder nada. Nenhuma análise de jogador você vai perder se você ativar o sininho aqui no nosso canal e ser inscrito. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!